Ela trabalhava na logística, preenchia relatórios, gerenciava escalas. Nunca se destacava, nunca levantava a voz. Apenas uma mulher silenciosa de uniforme com um crachá mais bem protegido que as portas do hangar. Por 8 anos, ninguém questionou por que ela sempre olhava para o céu quando os jatos passavam, até a manhã em que o radar da base acendeu em vermelho. 12 aeronaves inimigas se aproximando rapidamente. Os pilotos correram, os sistemas falharam, e ela caminhou diretamente até a pista. Sem autorização, sem tempo. Apenas subiu no último caça disponível. Se prendeu ao assento como se nunca tivesse saído de lá. A torre gritava. Os protocolos disparavam. Mas ela já estava no ar, perseguindo os 12 alvos. E quando o combate aéreo se dissipou, uma única voz soou no rádio. Quem está pilotando o Ghost Hawk 1? Se essa decolagem te arrepiou, curta, inscreva-se e diga de onde do mundo você está nos assistindo hoje. O nome dela era Capitã Mara Hale. Tinha 38 anos. Já foi a piloto de combate mais bem classificada de sua esquadra, codinome Vapor, por desaparecer dos radares inimigos. Lutou na Operação Tempestade no deserto. Liderou ataques aéreos que salvaram centenas. Seu histórico era impecável, sua reputação, lendária. Até o dia em que tudo mudou. O F-16 de Mara foi abatido em território hostil. Falha no motor durante uma patrulha rotineira. Pouso de emergência em zona inimiga. Ela sobreviveu por pouco. Costelas quebradas, concussão, queimaduras no braço esquerdo, mas conseguiu escapar. Caminhou de 19 quilômetros até alcançar as linhas aliadas. Isso deveria ter sido o fim da história. Recuperação de heroína, retorno triunfante aos céus. Em vez disso, tornou-se o início de seu desaparecimento. A política se complicou. As missões foram classificadas. Começaram a surgir perguntas sobre sua queda, sua sobrevivência, sua história. Nada oficial, nada comprovado. Apenas sussurros. Sussurros suficientes para encerrar uma carreira. Mara poderia ter lutado contra isso. Exigido audiências, feito barulho, feito inimigos, estampado manchetes. Em vez disso, escolheu o silêncio. Pediu transferência para a logística, serviço administrativo, trabalho invisível. Já cumpri meu tempo, Nostis, disse ela ao comitê de avaliação. Eles ficaram felizes em deixá-la desaparecer. Ela passou os 8 anos seguintes arquivando relatórios no prédio 47. Gerenciava escalas de pilotos, acompanhava a manutenção das aeronaves, coordenava remessas de suprimentos, processava documentação. Trabalho que mantinha a base funcionando. Trabalho que ninguém percebia. Anonimato perfeito para quem queria ser esquecida. Mas Mara nunca esqueceu quem ela realmente era. Se quiser, posso continuar com a parte 2. Deseja que eu prossiga? Ban Danoi. Tiepchat GPT Danoi. Claro. Aqui está a parte 2 da tradução. Parte 2. Todas as manhãs ela chegava cedo e saía tarde. Sempre profissional, sempre competente, sempre invisível. Passava pelos hangares sem virar a cabeça, ignorava o som dos motores, o cheiro de combustível de aviação. Agia como se voar nunca tivesse significado nada para ela. Mas, tarde da noite, em uma sala de armazenamento trancada, Mara executava simuladores de voo, baixava especificações de aeronaves, estudava manuais táticos, mantinha seus reflexos afiados, seu conhecimento atualizado, suas habilidades prontas, apenas por precaução. Seus colegas viam uma oficial de logística tranquila, alguém que havia encontrado seu lugar no setor administrativo, que parecia contente com a rotina, satisfeita com a segurança. Eles não faziam ideia de que trabalhavam ao lado de uma veterana de combate, alguém que enfrentou caças inimigos, que salvou vidas sob fogo cruzado, que conquistou suas asas com habilidade, não com política. Os poucos que conheciam sua tal história permaneceram em silêncio por respeito, por lealdade, por compreensão. Mara havia feito sua escolha. E eles a respeitariam.
mas suas autorizações de segurança nunca foram revogadas. Suas credenciais nunca expiraram. Tecnicamente, ela continuava qualificada para voos de combate, um detalhe enterrado nos arquivos de pessoal. Esquecido por muitos, lembrado por poucos que acreditavam em estar sempre prontos. A rotina diária de Mara era terapêutica, previsível, segura. Ela havia encontrado paz na invisibilidade, propósito em apoiar os outros. Seus dias de combate haviam acabado. Sua identidade de guerreira estava escondida. Ela era apenas mais um rosto de uniforme agora. Até a manhã em que esconder-se não foi mais uma opção. Quando a base precisava de todo piloto, toda arma, toda vantagem. Quando 12 aeronaves inimigas apareceram no radar e a silenciosa capitã Mara Hale teve que escolher. Entre segurança e dever, entre esconder-se e voar, entre quem ela havia se tornado e quem sempre fora. A escolha surpreenderia todos que pensavam conhecê-la, revelaria a guerreira sob a administradora, provaria que algumas identidades não podem permanecer ocultas para sempre, especialmente quando vidas dependem de lembrar quem você realmente é. Se quiser, posso seguir com a parte de 3. Continuamos, Banda Noi. Tiepchat GPT da Noi. Claro! Aqui está a parte de 3 da tradução. Do Ipotokunst das Hostis Sto. Zatias. Parte 3, 11 de dezembro. 05 bis. A base operava com equipe mínima, a maioria dos pilotos em rotação. O tempo estava instável, nuvens pesadas, visibilidade limitada. Mara estava no terminal, tomando um café queimado, lendo os relatórios da noite, planejando a logística do dia. Uma manhã comum, com responsabilidades rotineiras. Então, o sistema de alarme explodiu. Luzes vermelhas piscando, sirenes uivando, protocolos de emergência ativados. O radar havia detectado 12 aeronaves não identificadas, se movendo rapidamente em direção ao espaço aéreo aliado. Intenção hostil confirmada. Comunicações bloqueadas. Guerra eletrônica em andamento. Os sistemas de defesa da base estavam comprometidos. As equipes de resposta atrasadas. Mara se levantou devagar. O café esquecido. Caminhou até o centro de comando. Olhou para a tela do radar. 12 contatos em formação. Coordenação profissional. Ela reconheceu o padrão. O vetor de aproximação. A formação tática. Aquilo não era uma agressão aleatória. Era um ataque planejado. Pilotos experientes. Aeronaves avançadas. Ameaça séria. O oficial de plantão estava em pânico, fazendo ligações, exigindo respostas. Onde estão nossos pilotos? Por que não estamos reagindo? Senhor, a maioria dos pilotos está fora da base. O tempo impediu os voos de treinamento. Quantas aeronaves de combate temos prontas? 3, senhor. Mas apenas 2 pilotos qualificados disponíveis. 2 contra 12. Mara ouviu em silêncio, calculando as probabilidades, avaliando opções. 2 caças não seriam suficientes. Não contra 12 inimigos. Não com pilotos inexperientes. Não naquelas condições. Ela se virou e caminhou em direção ao hangar C. Ninguém a impediu. A segurança estava focada na ameaça. O pessoal corria de um lado para o outro. A confusão era generalizada. No meio do caos, uma oficial de logística silenciosa podia se mover livremente. O hangar C abrigava os caças protótipos, aeronaves avançadas, sistemas de ponta, projetos experimentais. O Ghost Hawk 1 estava sozinho, totalmente abastecido, pronto para combate. Sem piloto designado, sem autorização de voo, sem perguntas. Mara se aproximou da aeronave como quem reencontra um velho amigo. Ela havia treinado exatamente naquele modelo anos atrás, em outra vida. Suas mãos conheciam cada botão, cada alavanca, cada sistema. Ela vestiu um macacão de voo do armário de equipamentos. Arnês, capacete, kit de sobrevivência, equipamentos de emergência.
Seus movimentos eram automáticos. A memória muscular assumindo o controle. Como andar de bicicleta, como voltar para casa. Um técnico de manutenção a viu se preparando. Senhora, você não pode estar aqui. Esta área é restrita. Protocolos de emergência estão em vigor, respondeu Mara com calma. Todo o pessoal qualificado está autorizado para operações de combate. Uma verdade técnica, com flexibilidade burocrática e uma dose de engano necessária. O técnico hesitou. Os protocolos eram confusos durante alertas. Mara usou sua dúvida. E seguiu em direção à aeronave. Senhora, preciso verificar sua autorização. Tarde demais. Ela já subia na cabine. Os sistemas se ativaram. Os motores começaram a girar. A aeronave estava pronta. A comunicação da torre estalou em seu fone. Base sob ataque. Todos os caças disponíveis devem responder imediatamente. Mara acionou o microfone. Usou seu antigo codinome. Ghost Hawk 1. Vapor solicitando autorização imediata para decolagem. Silêncio no rádio. Então confusão. Ghost Hawk 1. Identifique o piloto. Confirme a autorização. Mara já estava taxiando. Indo para a pista. Vipor autenticada. Emergência de combate. Decolando agora. Negativo Ghost Hawk 1. Retorne ao hangar imediatamente. Mas Mara já acelerava. Motores em potência máxima, a aeronave decolando, trem de pouso se recolhendo. 8 anos de silêncio terminaram em 30 segundos. A oficial de logística desapareceu. Vapor estava de volta aos céus, onde sempre pertenceu. E quer que eu continue com a parte 4? Ban Danoi. Tiepchat GPT Danoi. Claro! Aqui está a parte 4 da tradução. Baeskatiha. Assistiu parte 4. Onde ela sempre pertenceu. Atrás dos controles de uma aeronave de combate, caçando inimigos, protegendo aliados, fazendo o que nasceu para fazer. A torre continuava gritando, exigindo explicações. Mara os ignorou. Ela tinha trabalho a fazer. 12 caças inimigos estavam se aproximando. Sua base estava indefesa. Seu povo estava ameaçado. Todo o resto era apenas ruído. Ela subiu em direção à ameaça. Uma piloto contra 12 inimigos. Chances impossíveis. Missão suicida. O tipo de desafio perfeito. Exatamente o tipo de combate que Vapor sempre venceu. Você já teve um momento em que o silêncio virou ação? Conte sua história. Alguém lá fora precisa saber que é possível. A 15 milhas de distância, os 12 contatos estavam no radar. Mara subiu a 20 mil pés, sol atrás dela. Posição clássica de ataque. Configuração perfeita para uma emboscada. A formação inimiga estava apertada. Profissional, disciplinada. Mas eles não esperavam resistência vinda daquele vetor. Mara selecionou seu primeiro alvo, a aeronave líder, o elemento de comando. Derrubar o líder, desorganizar a coordenação, criar caos. O tom de bloqueio do míssil soou. Alvo travado. Fox 2. Sidewinder lançado. Primeiro abate em 8 anos. Acerto limpo. A aeronave líder explodiu. A formação se dispersou imediatamente. Resposta de manual. Mas Mara já estava se movendo, virando bruscamente à esquerda. Posicionando-se para o próximo combate. Sua consciência tática era perfeita. Anos de experiência retornando. Ela podia ver a batalha se formando, prever os movimentos inimigos, manter-se um passo à frente das reações deles. As comunicações da base finalmente conseguiram romper o bloqueio. Várias vozes gritavam em seu fone. Ghost Hawk 1. Identifique-se imediatamente. Aeronave desconhecida, você não está autorizada para combate. Todas as aeronaves, retornem à base. Esta é uma ordem direta. Mara mudou para a frequência de combate.
Ignorou o barulho. Ela ainda tinha trabalho a terminar. Segundo míssil lançado. Mais um abate. A formação se desintegrava ainda mais. Os 10 caças restantes começaram manobras agressivas, tentando cercá-la, encurralá-la, sobrecarregá-la. Táticas clássicas contra um único oponente. Mas Mara já enfrentara isso antes. Virou o caça de cabeça para baixo. Mergulhou em direção ao solo, usando o relevo para esconder sua aproximação. Surgiu atrás de um inimigo isolado. Só canhão. Combate a curta distância. Rajada de 20 mm, devastadora a essa distância. Terceiro abate. Restavam 9. Os inimigos começaram a se desesperar, dividindo-se em pequenos grupos. Alguns a perseguiam, outros seguiam em direção à base. Mara precisava priorizar, proteger a instalação no solo. Interceptou primeiro o grupo que rumava para a base, combate frontal. Risco máximo, impacto máximo. Sua aeronave cortou a formação como uma flecha. Canhões disparando, mísseis lançados, caos total. Mais 2 abates. Formação desfeita. Ataque interrompido. Mas agora ela estava cercada. 7 caças convergindo. Esse era o momento em que a experiência fazia mais diferença. Quando o treinamento separa os sobreviventes dos que viram estatística. Mara tinha ambos em abundância. Executou um barrel roll tático, manobra defensiva agressiva, confundiu o rastreamento inimigo, criou janelas de ataque. Seu próximo míssil atingiu o alvo. Restavam 6. A batalha virou uma dança frenética. Aeronaves torcendo-se no céu. Trilhas de condensação desenhando manobras impossíveis. A física levada ao limite. A aeronave de Mara respondia como uma extensão de sua vontade. Cada comando era perfeito. Cada decisão, ideal. Ela operava por puro instinto agora. 8 anos de habilidades suprimidas explodindo ao mesmo tempo. A memória muscular guiando suas mãos. Reflexos de combate assumindo o controle. Aquela era sua essência, o que nasceu para ser. Se quiser, posso continuar com a parte 5. Continuamos? Ban Danoi. Tiepchat GPT Danoi. Com certeza. Aqui está a parte 5 da tradução. Sibuite parte 5. Poinco mais um míssil atingiu o alvo. Restavam 5 inimigos, depois 4, depois 3. Os sobreviventes começaram a recuar, percebendo que haviam encontrado algo inesperado. Alguém muito mais perigoso do que haviam planejado enfrentar. Mara poderia tê-los perseguido. Poderia ter eliminado todos, mas seu combustível estava acabando. A munição quase esgotada. E seu ponto já havia sido provado. A base estava segura. O ataque desfeito. Missão cumprida. Ela dedicou os caças restantes escaparem. Não havia necessidade de ser vingativa. Não havia necessidade de crueldade. Respeito profissional entre guerreiros. Eles haviam lutado bem. Ela havia lutado melhor. Mara virou em direção à base. Combate concluído. O rádio começou a estalar com múltiplas vozes. Comando da base. Controle de voo, comandante da ala. Todos exigindo explicações. Todos pedindo respostas. Todos prestes a descobrir quem estava escondida entre eles esse tempo todo. Ela acionou o microfone uma última vez. Usou seu nome verdadeiro, sua identidade real. Controle da base. Aqui é a Capitã Mara Hale, codinome Vapor. Retornando de patrulha aérea de combate. Missão bem-sucedida. Solicitando permissão para pouso. E o silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Vapor, a lenda, a piloto que desapareceu, sempre estivera ali, trabalhando na logística, esperando o momento em que esconder-se não seria mais uma opção. O momento em que o dever exigiria que ela lembrasse quem realmente era. O instante em que uma administradora silenciosa se tornaria guerreira outra vez.
Quando 8 anos de silêncio terminaram com o rugido de turbinas a jato e o sussurro de mísseis encontrando seus alvos. Se você acredita que o legado nem sempre é barulhento, às vezes ele retorna a Mach 2. Inscreva-se no canal TT Silent Valor e acompanhe os que nunca deixam de olhar para o céu. Mara pousou diante de uma multidão de militares atônitos, viaturas de segurança, caminhões dos bombeiros, oficiais do comando, todos querendo entender o que acabava de acontecer. Ela desligou os motores, desceu calmamente, retirou o capacete e encarou a tempestade que se formava ao seu redor. O comandante da ala, Stevens, foi o primeiro a se aproximar. Capitão Hale, você violou gravemente. Senhor, a base estava sob ataque. Eu respondi conforme o treinamento. Você não tinha autorização para usar aquela aeronave. Protocolos de emergência autorizam todos os membros qualificados para operações de combate. Stevens estudou seu rosto, vendo algo que não havia notado antes. Você é da logística, Hale. Papelada. Sou piloto de combate, senhor. Sempre fui. O silêncio se estendeu, desconfortável. Então, alguém começou a bater palmas. Devagar. Era o general Harrison, comandante da base, veterano do Vietnã. Ele já havia revisado o dossiê de Mara. Conhecia seu histórico. Excelente trabalho, capitã. Engajamento de manual. Stevens parecia confuso. Senhor, ela violou ordens diretas. Ela salvou esta base. 11 abates confirmados. 12. Mara corrigiu em voz baixa, mas um escapou. Harrison sorriu de leve. Modesta, ainda por cima. E, se quiser, posso seguir com a parte 6. A parte final. Deseja que eu continue? Ban Danoi. Chat GPT Danoi. Claro. Aqui está a parte 6, a parte final da tradução para o português. Brasil. Musi Últimes. Parte 6. A investigação que se seguiu foi apenas formalidade. As imagens da câmera de bordo falaram mais alto do que qualquer regulamento. Uma piloto contra 12 aeronaves hostis. Vitória total. Nenhuma baixa aliada. Bases intacta. Missão cumprida. Difícil argumentar contra resultados como esses. O status de voo de Mara foi discretamente restaurado. Não como punição, mas como reconhecimento. Ofereceram-lhe transferência para esquadrões de combate. Diversas atribuições, bases diferentes, novas oportunidades. Mara recusou todas. Prefiro ficar onde sou necessária, disse ela. Ela retornou à logística. Mas agora tudo era diferente. Jovens pilotos buscavam seus conselhos, sua experiência, sua sabedoria. Ela começou a ensinar informalmente, compartilhando conhecimento, táticas de combate, técnicas de sobrevivência, preparação mental. A administradora silenciosa virou mentora, alguém que compreendia os dois lados da vida militar, a glória e a burocracia, o voo e a espera. Quando perguntavam por que ela se escondeu por 8 anos, a resposta de Mara era simples. Porque eu sabia o que aconteceria se ninguém fizesse isso. Meses depois, no novo hangar de treinamento, sua foto foi colocada na parede. Não de forma chamativa, não com grandiosidade, apenas com respeito. A legenda dizia simplesmente: piloto, mentora, guardiã. Cadetes estudavam sua história durante os treinamentos de liderança. Como alguém pode servir em múltiplos papéis. Como o dever assume formas diferentes em momentos diferentes. Como heróis às vezes se escondem à vista de todos. Alguns diziam que ela nunca havia parado de voar. Apenas esperava pelo céu certo. Outros acreditavam que ela encontrou paz nas duas identidades. A guerreira e a administradora. A piloto e a planejadora. Tarde da noite, quando o tempo estava ruim e o radar silencioso, operadores da torre de controle relatavam ouvir uma voz familiar. Ghost Rock 1. Verificando o horizonte. Ninguém investigava, ninguém questionava. Algumas tradições mereciam ser preservadas. Algumas lendas mereciam seu mistério.
Mara continuava seu trabalho logístico durante o dia. Arquivava relatórios, gerenciava escalas, apoiava operações. Mas agora todos sabiam. A mulher silenciosa do prédio 47 havia voado quando mais importava. Havia lembrado quem era, quando esquecer não era uma opção. Havia provado que identidade é uma escolha, não um cargo. Que o dever chama em muitas vozes, às vezes em sussurros, às vezes em gritos. E às vezes no trovão de motores a jato, levando guerreiros de volta ao lugar ao qual sempre pertenceram. Se você achou a história interessante e inspiradora, por favor, deixe um comentário com sim. E aperte o botão de curtir e o botão de compartilhar abaixo do vídeo. E isso nos ajuda a saber que estamos realmente trazendo conteúdo valioso para o público e nos ajuda a espalhar esta história ainda mais no YouTube. Obrigado. Nos vemos no próximo vídeo.